Olá pessoal, estamos de volta hoje para a segunda aula de segurança de redes. Dessa vez nós vamos tratar de pragas virtuais. Quais são os problemas que atingem um computador ou uma rede de computadores? O mais comum de todos são os vírus. Os vírus são chamados por esse nome porque se assemelha muito com os vírus biológicos, aquele que a gente pega de gripe, porque eles se propagam sozinhos e eles também prejudicam o funcionamento do computador. Às vezes ele deixa o computador um pouquinho dodói, como está aí essa figura, mas às vezes também ele apaga seus arquivos, cria problemas para você, envia seus dados para outras pessoas, tá? Então nessa parte da aula agora a gente vai começar a falar um pouco dos tipos de vírus. Bom, o primeiro tipo, é o mais comum, foi o primeiro vírus que apareceu, é chamado vírus de boot. Boot é uma área do HD que é a primeira parte que é lida quando o computador é ligado. Então, qualquer instrução que tiver lá no setor de boot, vai para a memória imediatamente. Então, se eu tenho um vírus lá no setor de boot, ele vai para a memória e toda vez que eu ligar meu computador vai estar infectado. Então, o vírus de boot é um dos mais comuns, também é um dos mais fáceis de ser tirados também. O segundo tipo de vírus é aquele chamado vírus bomba-relógio. Se assemelha muito também com alguns vírus humanos também. Ele fica lá no nosso sistema, escondido, e o que acontece é que ele não tem nenhum sintoma, mas um dia específico ele desencadeia toda a sua ferocidade lá, apagando seus arquivos, criando problema. Então, um bom exemplo aí é um vírus chamado Chernobyl, em homenagem àquela usina nuclear russa, que ele ficava no HD, mas ele não fazia absolutamente nada. Mas no dia 26 de abril, ele ia lá e destruía seus dados. Depois saiu uma versão que era na data 26 de junho, e depois saiu uma nova versão, a versão 4 do vírus, que ele começou a todos 26 de cada mês, se você tivesse infectado, você teria problema. Outro tipo de vírus é chamado worm. O worm, em inglês quer dizer verme, é aquele vírus que ele, na verdade, ele não está lá muito para prejudicar seus arquivos nem apagar o que você tem, mas está para prejudicar o processamento. Então, sua máquina vai ficar lenta. Se você estiver em rede, todas as máquinas terão problemas com isso. Ele ficará aumentando o espaço dele, ocupando o espaço do teu HD, prejudicando a tua memória. Outro tipo de vírus é o Trojan. Esse é um dos mais perigosos que existem, né? Qual é o grande problema do Trojan? É que ele lembra o cavalo de Troia, a tradução é essa. Então, é um vírus que traz outras pragas dentro dele. Então, ele fica lá e geralmente ele traz algum programa que fica enviando seus dados para alguém, ou então ele tem um programa potencialmente malicioso que vai apagar seus dados, ou às vezes ele não faz nada disso e fica prejudicando, tornando a tua máquina muito lenta. Então, o cavalo de Troia é um dos mais perigosos que tem. E ele tem um grande problema que ele se propaga sozinho. Então, se tiver máquina em rede, ele sai se propagando, se tiver brecha de segurança, ele sai se propagando, e esse é o grande problema do cavalo de Troia. Outro tipo de praga virtual são os hijackers, que em inglês quer dizer sequestrador. Na verdade, muita gente não considera como vírus, mas são programas maliciosos que ficam abrindo diversas janelas do seu navegador, Internet Explorer, do Firefox, tornando a máquina impossível de ser utilizada. Então, você geralmente pega esse tipo de vírus em site ou pornográfico, geralmente traz muito, ou site que pega a senha de programas piratas. Então ele fica abrindo dezenas de janelas, até que o teu computador trava. Então esse tipo é um tipo de praga perigosa de você pegar também. O vírus de macro, esse aí é muito relacionado quando você usa o Word, Excel, programas de escritório em geral. Então esse vírus ele fica dentro do teu documento, do Word, do PowerPoint, ou então de uma planilha, e quando você for ler esse documento ou abrir para executar, esse vírus desencadeia o que ele tem para fazer. Às vezes apenas fica lá perturbando, não criando algum problema para você. Às vezes ele vai e apaga teus arquivos e cria problemas sérios para o usuário. Outra praga muito comum hoje são os vírus de Orkut e vírus de MSN. Então, quem aqui já não pegou um vírus que fica mandando mensagem em seu nome no Orkut, ou quando você abre lá o MSN para conversar com alguém, ele fica dizendo, clique aqui, fotos novas, tal. Esse tipo de vírus, às vezes, é um grande problema porque os antivírus não pegam, que às vezes não são vírus, são scripts, pequenos programas que ficam fazendo isso para você, no lugar do usuário. E o grande problema é que a maioria das vezes ele pega a tua senha e manda para a pessoa que escreveu esse script. O phishing, em inglês quer dizer pescar, na verdade não é um vírus, é uma mensagem maliciosa que tem um link lá que ele te joga em algum site malicioso. Exemplo,
você não é cliente de um banco e você recebe lá, oh, atualiza teus dados, ou então você está com problema na Receita Federal, clique aqui para resolver. Quando você clica, a tua máquina é infectada. O que você digita a partir dali vai ser enviado para alguém e você terá grandes problemas. Bom, outros tipos de pragas virtuais. Nós falamos um pouco de vírus, vamos falar agora um pouco de outros tipos de pragas virtuais potencialmente tão perigosas quanto os vírus. Bom, o primeiro que eu quero falar é o spyware. Spy em inglês quer dizer espião. São aqueles programas que tudo que você digita, ele está mandando para alguém. Então imagina que você entra no site do banco e você está lá digitando a tua senha, digitando o teu código de barra de alguma coisa, e tudo que você está sendo digital está sendo enviado para alguém. Então esse é um grande problema, que esses programas às vezes entram no nosso sistema e não são detectados. Mas existem programas específicos para a gente remover esse tipo de problema. E você vai aprender aqui conosco nesse curso, tá? Outro grande problema que nós temos são os keyloggers. Log em inglês quer dizer registrar. Key, teclas. Então, tudo que você bate no teclado do seu computador está sendo registrado. Então, os keyloggers também são considerados pragas virtuais. E, potencialmente, tem um grande risco, porque invade a tua privacidade. E é fácil, muito fácil de pegar um problema desse, você adquirir um keylogger. Pode estar capturando as suas senhas e também até conversas suas no MSN, no Orkut, e pode ser usado contra você. Então, muito cuidado com os keyloggers. Bom, o backdoor, esse aí já é um pouco mais elaborado, é mais usado em invasão de redes mesmo. O invasor, quando ele consegue fazer uma invasão intrusiva, que foi tratado na aula passada, ele quer garantir que aquela porta sempre esteja aberta para ele quando ele voltar. Então, o que acontece? Ele instala alguma coisa lá que deixe a porta aberta. A gente chama de backdoor, que é a porta dos fundos, vamos dizer assim, a tradução literal da palavra backdoor. Então, imagine que o ladrão vai na tua casa e tira uma cópia da tua chave. Então, toda vez, ao invés dele arrombar, ele agora sabe como entrar. Então, também a gente tem que usar programas específicos para arrancar esse tipo de praga do nosso sistema. Um detalhe interessante aqui, que existe um tipo de praga chamada rootkit, que é justamente um tipo de backdoor. É um tipo de problema que você pode ter na sua rede. Então, um grande problema para um administrador de segurança é você achar esses rootkits. Felizmente, existem programas específicos em arrancar do nosso sistema backdoor e rootkits. Agora, isso é uma técnica avançadíssima de invasão de redes. Bom, o spam dispensa comentário, né? São aquelas mensagens que você recebe na sua caixa de e-mail e não são para você. Então, quando você recebe um spam, geralmente inunda lá a nossa caixa e o spam pode ser não considerado como uma praga. Mas se você tem um spam com links maliciosos, ou então com um programinha lá que diz que é uma coisa e é outra, acaba trazendo prejuízo para você, então o spam é uma praga de fato, sim. Bom, outro tipo de praga virtual, esse eu acho que é um dos piores, né? Que é o hoax, que é o boato. São aqueles sites, aqueles e-mails de corrente que você recebe, né? Passe para o maior número de pessoas que você puder, ou então passe para seus amigos e parentes. Atenção, urgente, não deixe de repassar. O que acontece? Toda vez que você recebe uma mensagem desse tipo e você repassar, você está entrando na cadeia do hoax, do boato. Então você está servindo de hospedeiro para isso. Você deve evitar ter esses tipos de mensagem. Deu na CNN, deu na Rede Globo, deu não sei aonde. Evite, não passe. Isso são mensagens falsas. E algumas delas podem conter links maliciosos. Então você vai estar passando para pessoas que você conhece mensagens potencialmente perigosas. Bom, outro tipo de praga virtual é o teclado virtual falso. Então você vai entrar no site do banco e vai estar lá com um teclado desse tipo aqui para você digitar seus dados aqui nesse campo aqui. Aí o que acontece? Você vai vai clicar com o mouse e isso aqui é falso e vai estar mandando a tua senha para alguém. Então muito cuidado quando você entrar no banco, tenha certeza que o site que você está entrando é o site do seu banco e quando você for digitar alguma coisa, tome muito cuidado. Porque eles, quando copiam de forma bem igualzinha, você tem que tomar bastante cuidado. Tipos de ataque. Agora nós falamos do que a gente pode adquirir. Agora vamos ver o que é que um hacker ou um cracker ele pode fazer para entrar no nosso computador ou na nossa rede. Bom,
O primeiro é o footprint ou probe. Na verdade, isso não é considerado como um ataque, mas na maioria das vezes é quando o atacante ele quer saber o que tem lá na sua rede. Então ele vai procurar versões de sistemas, vai levantar os dados para procurar lhe atacar. Então essa técnica é chamada de footprint ou de probe. O buffer overflow é outro problema sério. Ele manda um programa que vai inundar a tua memória de porcaria, de dados inválidos. Quando o teu computador perder os dados, ele vai conseguir atacar. Essa técnica é muito utilizada. O Denial of Service é aquele ataque não intrusivo que eu até passei na tarefa passada para vocês. Ele está de fora da tua rede e ele consegue detonar a tua conexão lá, sem invadir a tua rede, tá? Então aqui está um exemplo, como ele faz isso. O atacante, ele dispara diversos computadores que ele tem na internet, que foi infectado lá com alguma praga virtual dele, e essa rede é chamada de botnet. Então a botnet, que são milhares de computadores, imagine 30 mil computadores mandando uma requisição para um computador só. O que é que acontece? Esse computador vai ficar inundado, em inglês quer dizer flood, e quando ele inunda, ele sai do ar e todos os serviços dele caem. E a engenharia social? Esse é um capítulo à parte, não é um ataque à rede, sim ataque a pessoas. É quando eu ligo para funcionários de uma empresa e tento obter informações privilegiadas, como que tipo de sistema vocês usam, qual a tua senha lá, quem é que trabalha lá, onde é que ficam os computadores. Então, eu pego um funcionário insatisfeito de uma empresa, começo a aliciar ele, a ligar, dar um presente e tal, e eu consigo ter informações privilegiadas para meu ataque. Eu tenho um desafio para vocês aqui, é vocês verem, quem já viu, veja de novo o filme Matrix, os 3 filmes, 1, 2 e 3, e procure extrair dele todas as pragas virtuais que eu falei aqui. Então tente identificar no Matrix quem é o vírus, quem é o backdoor, quem é o programa de segurança, quem é o firewall, quem é o antivírus, quem é que protege, quem é o banco de dados. Todos os personagens que nós vamos tratar nesse curso aqui são retratados no filme Matrix. Veja agora com um olhar mais técnico esse filme que você vai achar bastante interessante. Bom, para finalizar, eu passei 2 tarefinhas para vocês aí. As tarefas são as seguintes. Vocês vão aprender a usar uma praga virtual, um keylogger. Então, eu pedi para vocês ir no Google, vai lá, dar uma pesquisada. Instala um keylogger no teu computador. O que é um keylogger? É aquela praguinha virtual que registra tudo que você digita. Então, você vai instalar na sua própria máquina e você vai entrar no MSN, no teu site de e-mail, vai ver alguma coisa, vai digitar alguma coisa. Depois vá nele e procure ver tudo que você digitou, se não está lá em texto claro. Isso é um tipo de invasão. Agora, talvez para você instalar um keylogger, você vai ter que desativar o antivírus da sua máquina, porque o antivírus vai tentar detectar ele, tá? Lá no ambiente, você vai encontrar um vídeo eu fazendo uma demonstração de um keylogger. Então, vocês vão lá, vão aprender como mexer com ele e vão aprender a capturar as coisas que foram digitadas. Mas lembre-se, você é um white hat, você não é um cracker, você é um hacker. Então, você vai usar isso para o bem, para ajudar seus amigos. A segunda tarefa é para usar a engenharia social. Esse aqui é mais perigoso ainda. Você vai entrar, vai pegar um e-mail do seu amigo, geralmente no MSN, todo mundo usa e-mail do Hotmail. Vá lá no site do Hotmail, coloque o e-mail do seu amigo e tente descobrir a senha dele. A tarefa parece difícil, mas é muito fácil. Tem um recurso lá chamado Esqueci a Senha. Bota lá Esqueci a Senha. Aí ele vai perguntar para você, você esqueceu a senha, quer que eu mande uma nova senha para o seu e-mail? Ou você quer usar a sua pergunta secreta? Escolhe a pergunta secreta. Muitos dos seus amigos usam perguntas óbvias. Qual é o nome da minha mãe? Qual é o nome do meu pai? Onde é que eu moro? Qual é o melhor time do mundo? Bota lá a resposta que você acha que você vai descobrir a senha dele. Não esqueça, os crackers e os hackers estão à solta, mas nós estamos atrás deles.